Conversar com você sobre como se manter positivo diante das adversidades. Essa foi uma dúvida que eu recebi, né, de uma mentorada que me perguntou isso. Patrícia, como é que a gente faz para se manter positiva diante das adversidades? Se você parar para pensar, o positivismo em certas situações ele é inútil, né? Você manter um pensamento positivo quando a sua vida não vai bem, né? Não só é difícil, como é inútil, né? Você ficar o tempo inteiro jogando aquele jogo do contente, né? De repente está com uma situação de doença na família, desemprego, né? E você se manter positivo, né? Parece que isso é inútil, parece que isso não surte efeito, né? Você se manter positivo. E aí eu quero desenhar com você dois cenários. Um cenário é quando o mundo todo não vai bem, né? Guerras, a gente tem visto aí guerras no mundo, a gente tem visto violência no mundo. Quando o mundo não vai bem, como se manter positivo? E o outro cenário é quando a sua vida não vai bem, né? Quando você não está bem, quando quando a pessoa passa por uma situação de divórcio, ou quando por uma situação de traição, ou doença na família, ou rejeição, ou abandono, ou de repente a pessoa está tentando ali com muita gana, né, com muita garra, fazer sua empresa dar certo, sua empresa não está dando certo. Então, como se manter positivo diante das adversidades? Esse é o tema, né, da nossa live, justamente porque uma aluna nossa, né, minha e da Jaque, mandou pra gente esse questionamento, e aí eu resolvi trazer numa live. Gente, é muito fácil, né, se manter positivo quando tudo vai bem. A grande dificuldade realmente é se manter positivo nas adversidades. Mas se você parar para pensar um pouquinho, né, qual que é a utilidade disso? Né? O positivismo. Se você parar para pensar, você pensar positivo, né, diante de uma situação ruim, que benefício que isso traz, né? Se a gente pensar um pouco sobre isso, né, a gente ouve tanto aí nas redes sociais falando que você tem que manter um pensamento positivo. Isso parece jogar aquele jogo do contente, né? Mesmo quando as coisas não vão bem. Só que é inútil, né? Esse discurso é inútil, né? Quando não te ensinam efetivamente como você se manter positivo. Né? É um discurso que não serve de nada se realmente não te dá o caminho para você fazer isso, para você se manter positiva diante das adversidades. E é exatamente isso que eu quero fazer com você aqui. Porque o positivismo, gente, ele só tem função, ele só é substancioso, você só é palpável mesmo se ele for ancorado em alguma coisa certa, né? Porque não adianta, né? Vou desenhar aqui para você uma situação. Uma pessoa que está com alguma doença, né? Ela ancora o positivismo dela se ela tiver certeza de que a doença dela é curável, né? Por exemplo. Agora, se ela tem a certeza que a doença dela não tem cura, como ela se mantém positiva diante disso? Você entende como é um discurso inútil, né? É um discurso vazio. É isso que eu queria, essa palavra que eu queria achar. Porque não ensina, né, onde a pessoa pode ancorar o seu positivismo, né? Como a pessoa faz pensar no quê, né? Enquanto está passando pela diversidade. Porque é muito fácil a gente falar, se mantenha positivo, pense positivo, mas efetivamente como a pessoa pode fazer isso, né? Que é a questão, né? Que é o dificultador. É lógico, né? A gente pode aqui fazer várias divagações. Existem pessoas que têm pensamento negativo e não importa a situação. Mesmo quando tudo vai bem, a mente dela ainda funciona com vários pensamentos sabotadores, né? Com vários pensamentos negativos. Mas a gente está aqui desenhando um cenário real, né? Numa situação realmente em que você possa estar passando um momento aí de divórcio, você pode estar passando um momento de doença, você pode estar passando um momento de desemprego, você pode estar, o que eu vejo muito das nossas mentoradas, tá realmente se esforçando, realmente trabalhando, realmente fazendo sua parte e simplesmente sua empresa não está dando certo, né? Então existe esse cenário também, o cenário individual, que é muito mais difícil, né, você se manter positivo. Porque uma coisa é o cenário coletivo, né, o cenário mundial, está numa situação ruim, como a gente está vendo, aí guerra, violência, né? Quem mora então na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem passado por muitas questões de violência.
Eu até me mudei, saí do Rio de Janeiro, uma das questões foram essa, vim para o interior, graças a Deus o meu trabalho proporciona isso para mim, justamente fugindo um pouco desse cenário, mas mesmo assim não significa, né, que o tempo inteiro a vida está tudo um mar de rosas, né, como diz o ditado. Então, como se manter positivo? Gente, não tem como você se manter positiva, você ter um pensamento positivo, se o seu positivismo ele não está ancorado numa verdade. Ou seja, se você não tem uma esperança real, não só daquele seu problema se resolver, como, né, daquele cenário mudar, ou de pelo menos que você vá se salvar dele, né, desse cenário. Não tem como se manter positivo sem ter na tua mente, sem você ter na tua cabeça realmente uma esperança. Então o positivismo ele está ligado de forma bem íntima com a esperança. Sem a esperança não tem como você se manter positiva. E aí eu quero trazer isso para você, para a verdade, para uma história verdadeira. Eu quero ancorar realmente esse meu discurso, embasar esse meu discurso na verdade. Qual é a verdade que me norteia? É a verdade bíblica, é a palavra de Deus. Quando a gente fala que é a palavra de Deus, efetivamente eu creio que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, é Deus falando, é Deus deixando escrito para nós um mapa, né, um passo a passo de como devemos viver nesse mundo. Inclusive, eu estava assistindo uma aula, né, porque eu também, apesar de eu dar aula, apesar de eu ser mentora, apesar de eu ter minhas mentoradas, dar meu curso e dar minhas aulas, eu também estudo, né, porque a gente está sempre em evolução, eu creio nisso. E por crer nisso também vivo isso. E aí eu estava ontem estudando, estava ontem assistindo uma aula e o meu professor ele disse assim, a Bíblia, gente, por mais que pareça que a gente está reduzindo, a Bíblia é um livro de autoajuda. É o maior livro de autoajuda que existe, é a Bíblia. Porque realmente foi as instruções que Deus nos deixou para passar por esse mundo. E aí eu quero ler com você uma história. Eu vou ler essa história por quê? Porque eu não quero errar, né, ao falar. Por mais que a gente saiba de cabeça, né, a gente pode cometer o erro, o lapso, né, da memória de falar alguma palavra errada. E eu quero ler com você. Eu gosto de ler sempre, até porque eu acredito que esse pode ser o único momento em que você efetivamente lê, né, junto comigo, a Bíblia. E eu quero ler em Mateus 15, 22 ao 34. São poucos versículos, é uma história conhecida. Eu vou ir dando o tempo de você pegar a sua Bíblia, Mateus 15, do 22 ao 34. É uma história conhecida, é quando Pedro anda pelas águas. Antes de começar a leitura, eu quero desenhar para você o pano de fundo em que isso está acontecendo, né? Jesus acabou de receber a notícia de que João Batista foi decapitado, né? Primo dele. João Batista foi o primo de Jesus. João Batista, ele veio com a missão, com o propósito de anunciar que o Messias estava vindo. Então ele tinha um propósito aqui na Terra. E ele era primo de Jesus, né? Então, Jesus acabou de receber a notícia de que ele perdeu uma pessoa de sua família, né? Não só uma pessoa de sua família, mas uma pessoa que para ele era muito importante. Então, ele perdeu essa pessoa, ele recebeu a notícia de que essa pessoa foi degolada, decapitada. Olha que tipo de morte, né? Uma morte muito trágica, uma morte muito ruim. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, porque a gente que mora no Rio de Janeiro, gente, eu falo muito isso porque a gente tem passado uns dias, né? Hoje é sexta-feira, né? Dia 27 de outubro de 2023, eu tô falando a data porque isso vai para o YouTube. E essa semana a gente recebeu notícias de que o Rio de Janeiro não estava bem, estava tendo ataque aos ônibus, né, aos coletivos. Então, coisas desse tipo, né, é comum aqui no Rio de Janeiro, pessoas serem decapitadas. Gente, eu não quero me estender nesse assunto, porque não é o assunto da live, mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque Jesus passou por isso, o primo dele foi decapitado. E aí o que você faz, né, logo após receber essa notícia? O que Jesus fez? Vamos ver o que ele fez. Ele recebeu a notícia e se retirou para poder chorar, para poder viver o luto. Ele se retirou,
né, para um lugar sozinho. O que ele fez? Ele foi o único modo de Jesus ficar sozinho, porque Jesus era, né, muito ali conhecido, né, vamos dizer assim, não existia o WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook, mas Jesus era aquela pessoa, né, que estava ali em alta, vamos dizer assim, por tudo que ele fazia, ele era muito conhecido. Então, para ele ficar sozinho, porque ele era uma celebridade naquele momento ali, né, eu estou trazendo essa linguagem para que você entenda em que contexto Jesus estava, de modo nenhum que eu estou querendo reduzir ou comparar ninguém. Mas presta atenção, Jesus era uma celebridade naquele momento. E ali, eu não sei você, mas eu acho que eu também faria com uma multidão, se eu visse Jesus, né, em pessoa, né, como a gente, assim, de carne e osso. Eu seguiria ele pela rua, né, também. E aí a multidão estava fazendo isso, né, seguia Jesus pela rua. Então, para ele ficar sozinho, ele precisava se retirar. Ele foi para um barco e foi para o meio do mar para poder ficar sozinho, porque ele queria ficar sozinho. Ele precisava ficar sozinho para chorar pelo primo dele. Só que ele viu a multidão precisando muito dele. O que Jesus faz? Larga a sua dor, deixa a sua dor de lado e vai atender as pessoas. Vai curar os doentes. E aí, nisso que ele está curando os doentes, se junta, né? Juntam uma multidão, uma grande multidão, a Bíblia fala. Multidão, gente, é uma coisa. Grande multidão é outra. E na Bíblia não tem nada inútil, né? Toda palavra na Bíblia é importante. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia com você. Não só falar, mas ler também, porque cada palavra é importante. E aí uma grande multidão se juntou para poder ver Jesus, para poder tocar em Jesus, para poder receber dele o que ele tinha. E o dia passou, né? Isso foi de manhã, o dia passou, e Jesus estava com aquela multidão e os 12 discípulos, e aí Jesus falou assim para os 12 discípulos, olha só, ou melhor, os discípulos disseram para Jesus, Jesus, despede essa multidão, manda essa multidão embora, porque já tá tarde, tá todo mundo com fome e não tem o que comer, não tem o que dar para a multidão comer. E aí Jesus diz para os discípulos, dê vocês a eles, né, o que comer. E os discípulos dizem, mas nós não temos nada, só temos 5 pães e 2 peixes. Então é nesse cenário, Jesus está nesse cenário. Acabou de receber a notícia de uma morte, tentou, né, passar pelo luto, mas teve de atender a multidão, então ele vai atender a multidão e essa multidão tá com fome porque passa o dia atendendo muita gente, né? Passa o dia. E aí chegou no fim do dia, essa multidão está com fome. E aí o que Jesus faz? Eu parei um pouco porque eu sempre me imagino nessa situação, eu me coloco no lugar de cada personagem. Eu me imagino como se eu fosse Jesus naquele momento. Ali passando por um luto, né? Eu, sinceramente, gente, sendo bem, vamos ser verdadeiras, né? Eu não iria atender ninguém. Eu não iria, né? Eu ia, seja lá quem fosse, eu ia falar agora, hoje eu não posso. Eu ia dizer isso, hoje eu não posso. Jesus não só atende a multidão, como Jesus ainda faz sacia a fome deles, multiplica 5 pães e 2 peixes, multiplica de forma abundante. Jesus transborda de forma abundante, mesmo no dia do luto dele. Então, eu me colocando nesse lugar, eu não ia querer, né, atender ninguém, mas Jesus faz isso. Só que aí Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, acaba, vamos dizer, né, a sessão de mentoria, acaba, e aí ele diz para os discípulos, vão na frente, atravessem o mar que eu vou ficar para despedir a multidão. E é justamente nesse cenário que acontece tudo isso que eu vou ler para você agora. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma.
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Gente, que história incrível, né? A gente às vezes lê essas histórias, se a gente não parar um pouco para realmente meditar nelas, para pensar nelas, muita coisa nos escapa. E uma dessas coisas que nos escapa ao ler essa história é justamente o nosso posicionamento diante da adversidade. O mundo aí, o Instagram, né, as redes sociais estão dizendo, né, que devemos nos manter positivas, né, diante da tempestade. Devemos sorrir, devemos nos manter positivas. E como fazemos isso? Eu amo, porque como eu disse no início para você, a Bíblia é o maior livro de autoajuda. Então ele vai nos dizer exatamente como nos manter positivas, mas com a nossa positividade ancorada na esperança, ancorada na fé. Como nos manter positiva diante da adversidade. Essa adversidade pode ter chegado aí hoje na tua casa. Pode ter chegado na tua casa há um tempo. Você pode estar nessa tempestade já há um bom tempo. Há um bom tempo que você está com o seu barco aí sendo fustigado pelas ondas e pelo vento, né? Você pode estar um bom tempo ou pode ter começado hoje. Não importa. Isso que eu vou dizer agora para você vai te ajudar a passar por essa tempestade e você vai ver, em nome de Jesus, esse vento se acalmar. Você vai ver essa tempestade passar. Mas existe um posicionamento que é a virada de chave para você passar por isso. E é isso que eu quero te ensinar agora. Como você efetivamente pode usar esse positivismo que as pessoas estão chamando de positivismo. Jesus nos chama de não fala em seja positivo em momento algum. Jesus não diz isso. Em momento algum, Jesus diz para você ser positiva. Em momento algum. Eu nunca li isso na Bíblia. Se você leu, coloca aí para mim, se você já leu isso. Se você já viu isso na Bíblia, seja positivo. Mas, como é que a Bíblia trata isso de forma verdadeira? Tenha esperança, tenha fé, tenha esperança. E aí eu quero ler para você um versículo que está lá em Romanos, que fala assim, ó, Romanos 5, de 3 a 5, que diz assim, ó, eu estou lendo esse versículo agora com você e eu vou retomar ele lá no final. Mas não só isso, mas também, quer dizer, não só isso, Paulo estava falando mais algumas coisas para os romanos, não só isso. Então isso que eu li para você agora, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele não fala para você ser positivo. Ele fala para você se gloriar nas tribulações. Ou seja, olha que loucura! Quando você estiver sentindo o seu barco balançando, o vento balançando o seu barco, as ondas fustigando o seu barco, né? Ou seja, ali batendo no seu barco, fazendo ele balançar, se gloriar nessa tribulação. Dá glória a Deus nessa tribulação. Meu Deus, isso é pior do que ser positivo, não é não? E olha só o que ele vai dizer. Por quê? Ele vai te falar por que você vai fazer isso. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Gente, a multidão que estava lá com Jesus,
elas não passaram pela tribulação que os discípulos passaram. A multidão viu o milagre. A multidão teve sua fome saciada, seus problemas resolvidos. Ou seja, a multidão foi curada, né, das doenças, e quando ali a fome apertou, Jesus distribuiu o alimento e até levar alimento para casa, porque a Bíblia diz que era abundante, né, a multiplicação, de forma que eles puderam, né, guardar. Quem que passou pela tribulação? Vou voltar a ler o versículo para você, Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Quem é que precisava ficar perseverante? A multidão ou os discípulos? A multidão que estava atrás de Jesus pelo que Jesus podia dar, porque Jesus era a celebridade, ou os discípulos que estavam com Jesus porque sabia quem era Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, a multidão estava atrás de Jesus porque Jesus tinha algo a dar para eles, mas os discípulos estavam com Jesus porque sabia quem Jesus era. Então, olha aqui, presta atenção. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Então você tem que pegar a sua positividade, só assim ela vai ter efeito. E ancorar a sua positividade na verdade. Se a sua positividade não estiver ancorada na verdade, ela é vazia, ela é inútil. Então você ancora a sua positividade na esperança. Por quê? Porque a esperança não nos decepciona. Tá entendendo isso? Tá pegando isso? A esperança não nos decepciona. Então você ancora o seu positivismo na esperança. E aí quando você fala assim para mim, mas Patrícia, essas ondas, esse mar, esse vento, a tribulação, se glorie na tribulação porque ela vai produzir em você um caráter aprovado. O caráter de discípulo. Eu vou melhorar isso para você. Eu vou explicar isso para você, como você fazer isso melhor. Presta atenção. Olha o que diz o Salmo 33, do 20 ao 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração. Então, olha aqui, presta atenção. O seu positivismo deve estar ancorado na esperança. Quem é a sua esperança? O Senhor. Então, aí vou voltar à pergunta do início da live. Patrícia, como é que eu faço para me manter positiva diante da adversidade? Como é que eu faço para alegrar o meu coração, mesmo diante disso aqui que está me matando? Quem é a sua esperança? Onde é que está ancorado o seu positivismo? Na esperança. A sua esperança é o Senhor. Nele se alegra o nosso coração. Lá em Abacuque vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, todavia, e ainda que o fruto da oliveira minta. O que é o fruto da oliveira mentir? Eu gosto muito disso. Quando aquela profecia que você recebeu demora, ou aquela profecia, na verdade, foi uma profetada, né? Veio da carne do profeta, não era verdade aquilo, ele tirou da cabeça dele, não veio de Deus. Mesmo assim, todavia, eu me alegrarei e regozijarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,17. Olha como a Bíblia é um livro realmente de autoajuda, leva você, entrega você o passo a passo de como você tem que fazer para vencer essa tempestade, porque é você que vai vencer isso. Você não está sozinha, como eu vou te mostrar, mas é você quem vai vencer isso, porque em Cristo somos mais que vencedoras. Olha isso, então o Salmo 33, 20 vai dizer assim, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, olha aqui o que eu vou dizer para você. Em que se ancora o seu positivismo? Na esperança, ok?
E a sua esperança está em quê? No Senhor. Simplesmente no Senhor? Não. No caráter dele. Está em você acreditar que ele ama você. Aí está ancorada a sua esperança, o seu positivismo. Então, se você ancora o seu positivismo no amor que Deus tem por você, e é grande, e por que eu sei que o amor que ele tem por você é grande, que ele tem por mim é grande? Porque ele deu o filho dele para morrer por nós. Quem, se não fosse um amor que a gente não consegue mensurar, porque eu não daria minha filha nunca, quem que a gente pode imaginar que nos amaria a tal ponto, desse modo, a nos dar o próprio filho dele para morrer por nós? Quem faria isso, gente? Quem faria isso? Entende, então, que tipo de amor, com que tipo de amor que a gente está lidando? Nem a gente mensura, nem a gente mede. A gente não consegue entender. É um amor que excede qualquer conhecimento humano. A própria palavra de Deus diz isso. Então você ancora o teu positivismo nisso. Porque lembra que eu falei no início da live? Se for uma doença incurável, se for curável, é mais fácil você ancorar sua positividade. Você vai ancorar sua positividade, não na certeza de que o medicamento vai surtir efeito. É mais fácil e palpável. Agora, quando não é, quando for incurável, no amor que Deus tem por você, é nisso que teu coração se alegra. É nisso que a tua mente ancora os pensamentos. Vamos voltar lá à nossa história? Vamos voltar à nossa história? Jesus tinha acabado de receber a notícia, né, da morte de João Batista. Ele se retirou para ficar sozinho, não conseguiu. Ele queria, né, passar pelo luto, né? Ele queria ficar ali sozinho para ele poder passar pelo luto. Ele não conseguiu, foi atender a multidão. Multiplicou ali para a multidão, atendeu todo mundo, curou as doenças das pessoas, multiplicou os pães, os peixes, os cinco pães e os 2 peixes, né? Ele multiplicou. E aí, o que ele fala para os discípulos? Vão na minha frente, que eu vou ficar aqui despedindo a multidão. E ele despede a multidão, sobe para o monte orar. Eu acredito, e aí é uma conjectura minha, mas eu acredito que Jesus era de carne e osso, igual a gente. Jesus estava cansado, né? Gente, a gente faz uma live dessa, a energia é tão grande que a gente depois, quem faz live concorda comigo, vai até, se alguém estiver assistindo, vai até dizer que é verdade. A gente faz uma live dessa em que a gente está servindo, né? A gente sai dessa live cansada. Sai cansada, a gente precisa de um tempo sozinha. Eu preciso de um tempo sozinha, nem que seja aí umas meia hora sozinha, para conseguir respirar, para conseguir baixar minha adrenalina. Então Jesus atendeu uma multidão, multiplicou, fez milagres ali, multiplicou, né? Fez o milagre da multiplicação de comida, né? Porque uma coisa é você curar uma doença de alguém, a pessoa vai embora e só vai perceber em casa que está curada. Outra coisa é ali na hora, diante dos teus olhos, começar a multiplicar comida, coisa material, né? Olha o nível de milagre. Então eu imagino que Jesus estava cansado. E olha o que ele fez. Se retirou sozinho e foi orar. Gente, se você está cansada, minha linda, se você está cansada, será que não é a hora de você se retirar um pouco, sozinha mesmo, e fazer suas orações? Será que não é hora de você tirar aí 10 minutos que seja e dar uma respirada no seu dia? Fazer uma oração, se conectar com a energia de Deus? Será que não é hora disso? O próprio Jesus fez isso. Depois de atender tanta gente, de tanto trabalho, ele se retirou. E aí ele, mesmo deixando os 12, eu sou professora e várias vezes eu falei isso para meus alunos, vão na frente, que depois eu vou resolver alguma coisa aqui, depois eu vou. E deixei eles irem na frente. Sabe o que eu já fiz com eles? Meus alunos são do ensino médio, são jovens e adultos, adolescentes também. Sabe o que eu já fiz com eles? Eu já deixei eles irem na frente para resolver alguma coisa. E quando eu cheguei perto da sala de aula, eu fui de passo devagarzinho,
né, para ver o que eles estavam falando e o que eles estavam fazendo na minha ausência. Eu precisava entender o que os meus alunos faziam na minha ausência. Por quê? Porque se eu visse que eles estavam fazendo algo que eles não deveriam fazer na minha ausência, quando eu entrasse na sala de aula, eu ia dizer para eles, vocês não podem fazer isso quando eu não estou aqui, por causa disso, disso e disso. Eu ia ensiná-los como se comportar até quando eles não me vissem. Eles não me viam, mas eu os via. Você entendeu isso? Eles não estavam me vendo, mas eu estava vendo todos eles. Porque eu chegava devagarzinho, ficava ali, ó, ouvindo o que eles estavam falando, já reconheço as vozes. Então eu estava vendo. Jesus manda os 12 ir na frente. Jesus sobe para o monte para orar. Jesus de lá de longe, o barco já estava bem distante. A Bíblia conta isso, o barco já estava distante. Jesus estava vendo as ondas castigarem o barco, o vento forte. De longe Jesus estava vendo. Mas Jesus não vai. Jesus não vai em direção ao barco, não volta, né? Não vai, não volta em direção a eles, não vai em direção ao barco. Jesus não vai. Jesus fica parado no monte ainda, ali orando e vendo tudo aquilo. Quando Jesus sai das suas orações, já é alta madrugada. Eu imagino, gente, no mar, poucos minutos de tempestade parece muita coisa. Parece que é muito tempo. Então se eles saíram dali, ainda não era noite, estava anoitecendo, vamos dizer aí que eram umas 6 horas, né, da noite. Alta madrugada é 3 horas da manhã. Olha a quantidade de horas que eles ficaram lá, ó, passando pela prova, passando pela tribulação, com o barco sendo sacudido, vento e tudo mais. Olha quanto tempo, né, Jesus olhando de longe. Até que Jesus resolve ir na direção deles. Quando Jesus vai na direção deles, a primeira coisa que eles pensam é um fantasma. Às vezes a gente está passando por uma tempestade tão grande, a gente está passando por um momento tão difícil e já está nisso há tanto tempo que a solução vem na nossa direção e a gente não reconhece. Deus abre o mar na tua frente e você não passa, você deixa a oportunidade passar. Você já está há tanto tempo nesse sofrimento que você não está reconhecendo o milagre quando ele se apresenta. Deus manda uma pessoa para a sua vida para te dar uma palavra, te dar um encorajamento, te dar um incentivo. E aquilo ali você não percebe. E você muitas das vezes até escuta, mas como aquela parábola, né, do semeador que joga a semente cai na beira do caminho, ou vem o pássaro e come a semente, você deixa os pássaros, que são as tribulações da sua vida, comer essas sementes. Você deixa isso escapar, essa palavra escapa da tua mão, escapa do teu coração, escapa da tua memória. Quantas vezes, né, Deus apresenta a você pessoas que pode te ajudar, mas você está tão castigada, você está tão... as ondas castigaram tanto o seu vento, você está tão ferida, tão machucada, que você olha para essa pessoa com um olhar de desconfiança. Você acredita que essa pessoa ela pode, na verdade, não te ajudar nada e estar ali para especular a tua vida. Quantas vezes, né, Deus manda, depois de um tempo aí de temporal aí para você, de tempestade aí para você, Deus manda aquela pessoa que você pediu e você não está pronta, porque você está muito ferida, muito machucada. Você não está pronta para receber aquele amor, ou você não está pronta para dar aquele amor que você tem que dar. Porque você acredita que aquela pessoa que se apresenta na tua vida agora é a mesma pessoa que te magoou no passado. Então, às vezes, gente, essa tempestade faz com que a gente olhe para a situação e não reconheça que o milagre está se aproximando. Não reconheça que a solução está se apresentando. Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus se aproximou e os discípulos disseram, é um fantasma, não reconheceram. E aí, quando Jesus fala assim, homens, não tenham medo, coragem, sou eu. Olha que Pedro fala, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer. Senhor, se é tu mesmo,
me dá uma prova. Me prova que é você. E às vezes a gente escuta aquela palavra, vem no nosso coração, mas as nossas tribulações, as nossas dificuldades nos cegam, né? E aí a gente acaba falando assim, Senhor, será que foi você mesmo que falou comigo? Se foi você, me mostra um sinal. Se isso é de Deus, se isso que eu estou ouvindo mesmo é de Deus, vai acontecer tal coisa. Se essa pessoa, Deus te manda dar uma mensagem, né? Deus fala assim, vai lá e fala isso para essa pessoa, vai lá e abraça essa pessoa. Ah, não, se for de Deus mesmo isso que eu estou sentindo, essa pessoa vai levantar agora. Você pede a Deus sinais. Senhor, é o Senhor mesmo que está vindo na minha direção? Não tem nada de errado com isso, gente. Tanto é que Pedro fez. Não tem nada de errado com isso. Mas é importante a gente ter na nossa mente sempre questionamentos a nosso respeito. Será que eu estou vendo mesmo isso? O Senhor me mostra, será que é isso mesmo? Será que isso que eu estou vendo é a verdade mesmo? Por quê? O que aconteceu ali com os discípulos? Toda aquela tempestade, todo aquele vento, não deixou com que eles percebessem a solução vindo de frente para eles. Gente, isso mostra para nós que muitas das vezes as nossas dificuldades, as nossas circunstâncias vão nos bloquear, vão bloquear a nossa visão e vão nos impedir de ver o que é verdade, de ver realmente aquilo que Deus tem para nós. Isso a Bíblia vai chamar de fortalezas mentais. A psicologia vai chamar de bloqueios emocionais. Esses bloqueios emocionais acontecem em nós, cegam as nossas visões. Por quê? Porque a gente fica tão ferida, tão machucada, que a gente já não consegue ver nada de bom se aproximando, a gente já não consegue ver, a gente já não consegue mais ver um cenário positivo para a nossa vida. Porque tanto que a gente já sofreu, que a gente já não quer mais se frustrar na esperança de que algo bom vai nos acontecer, a gente prefere acreditar no que é pior, para se defender. Então os bloqueios emocionais, eles vêm na nossa vida como uma defesa. Só que quando a gente tenta se proteger e se defender, não delega isso para a pessoa certa, que é Jesus, a nossa defesa, ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor. Quando a gente fica o tempo inteiro tentando se defender, a gente, na verdade, se bloqueia. A gente se atrapalha, se sabota. A gente não vai mais abrir aquela empresa. Deus já colocou no teu coração, abre essa empresa. Você não abre porque você está com medo de falir de novo. Deus já falou para você, vai lá e pede perdão àquela pessoa. Aí você não vai porque você está com medo daquela pessoa te rejeitar de novo. Deus já falou com você, vai lá e faz o que você tem que fazer, e você não vai e não faz por medo de novamente ter um resultado negativo. Então você vai se protegendo, na verdade você vai se bloqueando. Deus já falou para você no seu propósito, dá o próximo passo. Se muda desse lugar onde você está. Larga, desapega dessas pessoas aí. E você não faz isso por medo de ficar sozinha, por medo de nada dar certo. Você está se protegendo, não é verdade? Mas você concorda que isso também é um bloqueio? Porque está te impedindo de dar o próximo passo. E aí sua vida está paralisada e você não vai para o próximo nível porque você está com medo de dar o próximo passo. Motivada aí pelos bloqueios que embaçaram a tua visão. Depois de tanta tempestade que você passou, e eu vou te falar, você passa a tempestade desde criança, provavelmente. De muito pequenininho, você passa por tempestades, essas tempestades foram condicionando aí o seu comportamento, ditando as suas ações. E hoje você se vê numa vida que você não queria para você. Hoje você se vê numa vida totalmente diferente daquela vida que você sonhou, daquela vida que Deus já disse que você teria.
Deus já disse para você a vida que você teria, mas você está presa nesses bloqueios emocionais que estão embaçando a tua visão. É hora de você limpar a sua visão. É hora de você tirar. Eu costumo dizer que são como óculos. Meus óculos não estão aqui. São como óculos que você precisa tirar. Porque esses óculos que você colocar não é o óculos correto. As lentes que você tem que olhar a tua vida, o óculos que você tem que colocar é o óculos da palavra de Deus. As lentes com as quais você deve enxergar a sua vida são as lentes das verdades do Senhor. Não dos seus bloqueios. E como é que você se livra disso? Busque ajuda. Tenha os seus devocionais. Cuide de você mesma. Se questione, se conheça. Autoconhecimento serve para isso. A Bíblia fala para a gente ter autoconhecimento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Bíblia diz isso. A gente precisa chegar ao fundo de nós mesmos. Não fazemos isso sozinhas. Por quê? Porque não conhecemos o caminho. Não conhecemos. Então a gente precisa de ajuda. Deus às vezes manda para você pessoas que vão fazer com que você encurte esse caminho, ou então que pelo menos te direcione, né, nessa jornada. E às vezes você deixa essa oportunidade passar. Por que que você deixa essa oportunidade passar? Medo de ser enganada? Medo disso não dar certo? Medo de que para você isso não vai funcionar? Funciona para muita gente, funciona para grande parte das pessoas. Por que que eu não falo para todo mundo? Não funciona para todo mundo, só funciona para aquelas pessoas que se propõem. Então funciona para todo mundo que se propõe. Porque a Bíblia também diz isso. A gente tem escolha. A palavra do Senhor vai dizer assim: eis que te apresento 2 caminhos, um de vida e um de morte. Escolha, pois, o de vida. Quer dizer, Deus apresenta para nós os 2 caminhos, mas manda a gente escolher. Então, resolve para todo mundo? Funciona para todo mundo? Não, só para aquelas pessoas que escolhem. Então, às vezes, o que está faltando em você não é pensamento positivo, mas é você virar uma chave na tua mente de que você precisa trilhar um outro caminho. E esse outro caminho começa na tua cabeça. Primeiro você trilha outro caminho mental. Depois, a tua vida vai começar a apresentar resultados desse novo caminho mental que você está trilhando. Você vai fazer outras escolhas. Porque eu quero falar com você também sobre as escolhas assertivas. Você sabia que um barco, para ele conseguir passar por uma tempestade, ele precisa encontrar um lugar seguro de ancorar? A âncora, dominar a âncora é essencial para conseguir passar pela tempestade. E em alto mar não tem ambiente seguro, não é verdade? Em alto mar não tem. Então, o que uma embarcação deve fazer? Ela deve saber manobras corretas para passar pela tempestade. É importante que o capitão tenha sido treinado nessas manobras, para que esse barco passe por essa tempestade. O que são essas manobras na nossa vida? As decisões acertadas, decisões assertivas, né? Que a gente acerta para poder trazer para nós resultados certos. Só que a gente só consegue tomar essas decisões assertivas se a gente souber o caminho disso. Se até antes dessa live você só ficasse com a ideia de ter pensamento positivo, mas não soubesse como obter isso, você ia continuar lutando numa tempestade com uma canoa e um remo, sem saber exatamente, né, como fazer para ter um barco que possa passar por essa tempestade, para saber exatamente a manobra certa para essa tempestade, até você conseguir ancorar o seu barco no lugar seguro. Você entende a diferença disso? De você andar, né, com pensamento errado, você vai estar agindo sempre errado. Vai estar sempre agindo de forma errada porque está com um pensamento errado a respeito de você e da sua circunstância. E esses pensamentos errados a respeito de você e da sua circunstância acontecem porque você está com a visão limitada. Você está com a visão errada por conta dos bloqueios emocionais, que a Bíblia chama de fortalezas mentais. E aí, eu quero terminar essa live com você, dizendo para você que o positivismo, ele realmente é necessário.
É necessário você ter pensamento positivo. Mas se você não tiver seu pensamento positivo ancorado no que é verdade para sua vida, no que realmente tem que ser, no que realmente Deus fala a teu respeito, esse positivismo ele é vazio. Ele é totalmente vazio. E agora, o que falta aí em você para tirar essas escamas dos teus olhos? O que falta aí em você para você se livrar desses bloqueios? Você voltar a ter confiança, segurança, você voltar a agir. Quando você age a partir do medo, é o medo que te domina. Quando você age a partir da raiva, é a raiva que te domina. Quando você age só se você estiver motivada na euforia, na alegria, é a euforia que te domina. Você entende como é importante você ir entendendo, né? Você ir acomodando na tua mente, colocando na tua mente os pensamentos corretos a respeito da tua circunstância? Quero terminar com você falando por que Pedro afundou. O que fez Pedro afundar? Né? Jesus falou, então vem, se você quer vir, então vem. E ele vai. Gente, eu não iria, sinceramente eu não iria. Né? Eu estou pensando na história em si. Por quê? Porque uma tempestade, Jesus só acalmou a tempestade quando ele entrou no barco. Então, até Jesus caminhar pelas águas, Jesus estava caminhando e as ondas, né? As ondas ali altas, o vento forte, Jesus caminhando pela água. Pedro, quando fala, me chama para ir ao teu encontro, Jesus fala, vem para ele, é o mesmo cenário. O mar não tinha acalmado. Olha a coragem, ele bota o pé na água. Ele bota e caminha na água. Só que, gente, tem uma hora, e eu quero fechar essa live falando isso com você, vou até me acomodar aqui na cadeira. Deus vai falar para você assim, dá o primeiro passo, prossegue, avança. Você não vai ver a tempestade acalmar. Você entendeu? Você não vai ver a tempestade acalmar. Você vai dar o próximo passo, vai parecer que continua tudo a mesma coisa. O vento forte, a onda batendo no barco, vai parecer isso. Vai parecer que continua tudo a mesma coisa. O que Pedro fez? Ele continuou olhando as circunstâncias. Olha a chave aí da tua virada. Ele continuou olhando as circunstâncias. Vai virar a chave agora na tua mente. Quando ele continuou olhando essas circunstâncias, ele afundou. E Jesus diz o que para ele? Aí ele grita, né? Jesus, salva-me, me ajuda. Jesus diz o que para ele? Homem de pequena fé, por que duvidou? Pega isso agora que eu vou te falar, entende isso. Você vai dar o próximo passo. A tempestade não vai acalmar, mas você continua olhando para a verdade. Continua olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continua olhando para Jesus. Continua com a esperança viva no teu coração. Porque você não vai ver a tempestade passar até a hora que Jesus entra no barco. Até a hora que Jesus entra no barco. Aí a tempestade acalma. Aí os discípulos passaram pela provação. Então olha aqui o que eu estou querendo te dizer. Eu não sei se está sendo claro, eu quero que isso fique claro para você. Às vezes Deus fala para você assim, filha, se muda aí dessa casa, estou te dando um exemplo. Filha, abre essa empresa. Filha, larga essa pessoa. Não sei, Deus manda você dar o próximo passo. Você dá o próximo passo, começa a dar tudo errado ainda. Ainda começa tudo... Você largou essa pessoa, você está passando mais dificuldade. Você abriu sua empresa não vai bem. Você saiu dessa casa, tá devendo aluguel, não sei, tá começando a passar dificuldade. Estou desenhando vários cenários aqui. O que eu quero dizer para você? Continua olhando para Jesus. Não fica olhando para as circunstâncias. Continua fazendo o que você tem que fazer. Declare a palavra de Deus. Olhar para Jesus hoje é declarar as promessas do Senhor sobre a tua vida. Por quê? Porque quando você declara, você modifica o teu pensamento. Lembra que eu falei que você precisa modificar o teu pensamento para você mudar suas atitudes? Então você vai modificar o seu pensamento. Aquilo vai te dando coragem, vai te dando força. Então você vai continuar firme na tua decisão. Você já tomou a decisão.
a tempestade não mudou. Mas o cenário vai começar a mudar, por quê? Você vai insistir. Você vai continuar caminhando em cima da promessa. Você vai insistir naquilo que Deus já mostrou para você fazer. A tempestade vai acalmar, mas presta atenção, ela vai acalmar a partir do teu posicionamento. Por quê? Porque Jesus fala isso para ele, homem de pequena fé. Por que duvidou? Né? Jesus fala isso para ele. Deixa eu ler aqui de novo. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Está no 31, né? Diz isso para ele. Aí Jesus entra no barco, no 32. Quando entraram no barco, Jesus e Pedro, quando entraram no barco, o vento cessou. O vento só cessou depois disso tudo. Depois de Pedro dar o primeiro passo. Depois de Pedro entrar no mar e afundar. E aí Pedro volta, clama, volta a olhar para Jesus e aí volta com ele para dentro do barco. Aí que o vento cessou. Quer dizer, precisou que Pedro passasse por algumas coisas, precisou que Pedro tomasse algumas atitudes para o vento cessar. Entendeu o caminho que eu desenhei para você hoje? Você ter pensamento positivo é possível? Sim. Se o seu pensamento estiver ancorado na fé, estiver ancorado na verdade que é a palavra de Deus, aí é possível. Aí o pensamento positivo vai surtir efeito na tua vida. Se não, se for um pensamento positivo do jogo do contente, é vazio, né? Deus te deu, aí segundo, Deus te deu a ordem, Deus já te deu o comando. Você não está vendo a tempestade passar, mas você dá o primeiro passo. Continua andando. A tempestade continua castigando o teu barco. Continua andando, declarando a palavra de Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Por quê? Depois que você tomar essas atitudes, você mudar o teu pensamento, o teu caráter for aprovado, vamos voltar lá em Romanos, que eu quero fechar, eu falei para você que ia fechar com esse versículo, né? Vamos voltar lá? A perseverança, né? Vamos ler do início. Não só isso, mas também nos gloriamos da tribulação. Depois disso, você vai se gloriar desse vento. Você vai se gloriar dessa tempestade. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Aí você, depois dessa tempestade, conseguiu perseverança. Por quê? Você não desistiu. Você não continuou andando? Lembra que eu falei para você continuar andando? Mesmo que você não veja aí o vento cessar, você vai continuar andando. A perseverança vai produzir em você o quê? Um caráter aprovado. Por que o seu caráter vai ser aprovado? Porque você está caminhando em cima da palavra do Senhor. Você já mudou as suas atitudes porque você mudou sua mente, você mudou o seu caráter. Você mudou a atitude, mudou sua mente, mudou o seu caráter. Caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Você viu que eu caminhei aqui o tempo inteiro com você, em cima da palavra de Deus? A esperança não nos decepciona. Faz isso. Pega essa live, reassiste e faz isso aí no seu próximo desafio. E vamos ver juntas a sua tempestade cessar. Vamos ver junta esse vento aí se acalmar. Vamos ver junta você mudar o seu cenário, você gerar o teu milagre. É isso. Compartilhe essa live com mais pessoas, com mais mulheres, porque o meu objetivo é atingir somente mulheres. Eu quero trazer mais mulheres aí para a nossa comunidade, para ensiná-las a passar pelas tempestades aí da vida. Tá bom, gente? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.